Boa noite, bem-vindos a mais uma aula nossa aqui, né, nas nossas aulas coletivas. Seguinte, vão ter alguns concursos, tem alguns concursos que estão à vista e vamos começar a fazer uma revisão para eles. Aí o que eu pensei em fazer? Vou fazer uma revisão de direito administrativo, eu fiquei pensando entre criminologia e direito administrativo. Só que como tem concurso da Câmara, concurso da Polícia Civil de São Paulo, concurso do MP do Paraná e vários outros concursos que o pessoal vai fazer, além desses maiores, eu foquei mais na área de direito administrativo, que vai ser uma matéria que vai ser aproveitada para todos vocês. É uma revisão rápida, não é uma revisão longa, vai ser mais rápida, a gente vai trabalhar o conteúdo de maneira mais acelerada. Então, dúvidas que vocês tenham, mandem o mais rápido possível. E a gente vai debater os assuntos de forma mais específica, beleza? Começando o direito administrativo, vamos para a parte inicial, que são os princípios. Para entender direito administrativo, primeiro você tem que entender que a nossa sociedade, ela escolheu estar em sociedade. Mesmo que você não tenha feito essa escolha quando nasceu, você está inserido na sociedade e você escolhe permanecer assim. Como a sociedade é um contrato social, no qual nós vivemos juntos, criando um ente fictício chamado Estado, para, em prol do bem-estar coletivo, atuar neste sentido, você tem que entender que o coletivo vale mais do que seu desejo individual. Justamente por isso, se o coletivo vale mais, você tem a supremacia do interesse do todo sobre o seu individual. É por isso que o primeiro princípio, que é o supraprincípio do direito administrativo, é a supremacia do interesse público. Para a própria sociedade funcionar, ela tem que ser voltada ao interesse coletivo e não ao privado. Da mesma forma, como a coisa que é de todos, ela não pode ser disponível, ela não pode ficar à mercê das ideias individuais. Ela tem que atender ao interesse coletivo. Justamente por isso, ela é indisponível. Por isso, a indisponibilidade do interesse público e a indisponibilidade da coisa pública. O interesse é coletivo, visa a todos, ele é supremo, ele é superior aos valores e interesses privados, assim como ele também é indisponível. Desse conjunto todo, você tem que entender que a própria sociedade, para existir, ela precisa de regras. Volto em Freud, totem tabu. As regras que vigem a sociedade. Se ela precisa de regras para ser definidas, as regras são criadas com base em quê? A ideia geral. O todo decide, através dos seus representantes, definir certas condutas que vão ser disciplinadas em prol do todo. Essas condutas, essas regras são chamadas de lei. Só que o Estado, ele não tem uma vontade. Por quê? O Estado é um ente fictício. O Estado não existe, por assim dizer, materializado. Ele é uma ideia. E por ser uma ideia, para a atuação dela, que já que o interesse também é público, para qualquer tipo de atuação, ele precisa da vontade coletiva. Precisando da vontade coletiva, nós temos o primeiro princípio previsto no artigo 37, caput da Constituição, que é a legalidade. O Estado só pode agir se agir em prol do interesse coletivo. E para atingir esse interesse coletivo, ele tem que agir com o aval do coletivo. E esse aval do coletivo é dado através da lei. Então, o Estado só pode agir ou deixar de agir mediante lei, princípio da legalidade. Volta no todo, a ideia do coletivo. Por essa ideia estar no coletivo, o Estado ele não pode pensar em interesses individuais. E ele não pode visar uma pessoa. Ele tem que visar o todo, o coletivo. Visando o coletivo, ele não pode visar o indivíduo. Ele não pode beneficiar interesses próprios individuais. Por isso, o princípio da impessoalidade. Justamente porque o Estado ele só pode agir mediante a lei. E a lei é feita da vontade do todo. Então, ele não pode beneficiar interesses pessoais ou agir em prol desses interesses individuais. E aí nós temos o segundo princípio, que é a impessoalidade. Segundo princípio do artigo 37 caput. Só que não basta o Estado agir de forma legal,
e não basta ele agir de forma impessoal. Por quê? Porque a lei por si só, a lei vem lá do positivismo. O positivismo significa assim, que a lei é absoluta. A lei reina. Havendo lei, a vontade da lei é suprema. Só que isso deu merda no passado. E eu pego um exemplo para vocês, a Alemanha nazista. As atuações da Alemanha nazista foram com base na lei. A Constituição alemã da época do nazismo permitia aquelas atuações. Então nenhuma atuação ali foi ilegal. Pelo contrário, foi tudo constitucional. Mas baseado no positivismo. Justamente depois da Segunda Guerra, eles passaram a repensar o positivismo. Falaram, cara, a lei não é suprema. Ela tem que ser limitada. Ela precisa de características supralegais, acima da legislação, para você fazer um norte. Porque, do contrário, qualquer coisa que você bote no papel vai estar valendo. E aí a gente pode permitir barbaridades. E qual é esse norte? Dignidade da pessoa humana. Moralidade. Então, a atuação administrativa, ela tem que ser legal, ela tem que ser impessoal e ela tem que ser moral. Tem que atuar com base nos ditames da boa-fé, dos princípios gerais do direito, visando a honestidade. O próprio administrador, quando ele age, ele tem que visar tudo isso. Então temos legalidade, pessoalidade e moralidade, todos conectados. E por último, se o interesse é coletivo, se é legal, se é impessoal, se é moral, ele tem que ser público. Por quê? É a coisa pública, é o Estado, é a sociedade, é o coletivo. Se ele não for público, como é que você vai fiscalizar? Como é que você vai atender? Ver se esse interesse está sendo atendido. Então ele precisa ser público. Os atos da administração pública devem ser públicos, com exceção de alguns. Quais são? Que visem dados pessoais, podem expor dados individuais de forma pessoal, e esses dados eles não são de interesse público, invadir a privacidade, lembrando que direito termina quando o outro começa, e que visem a segurança do próprio coletivo, segurança nacional, segurança do Estado, por aí vai. Só que em 98, eles passaram a repensar o formato da administração. E falaram assim, cara, a administração, antigamente a gente tinha uma administração burocrática. Tudo tinha que seguir regras, patamares. Cara crachá. A lei ia, a lei vinha, tudo dava certo. Só aí em 98, o que eles fizeram? Passou-se, no Brasil, vindo de noções de outros países, passou-se a ideia de que não basta a administração ser legal, ser impessoal, ser moral e ser pública. Ela precisava ser eficiente. A administração burocrática falhou no seu dever. Nós precisamos de uma administração gerencial. Então, ela tem que ser eficiente. O que é uma administração eficiente? Aquela que gasta menos e que atinge o melhor resultado. E aí foi incluído no artigo 37, caput, o princípio da eficiência. Esses são os principais princípios do direito administrativo. Lembrando que o direito administrativo também engloba alguns outros princípios, por exemplo, que são comuns a todo direito: segurança jurídica, contraditória e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade. Sugere-se que a proporcionalidade esteja dentro do princípio da razoabilidade. A própria razoabilidade, ela espelha o princípio da eficiência. Atuar da melhor forma possível, gastando o menos possível. Atuar da melhor forma possível, invadindo os direitos da menor forma possível. A razoabilidade é isso, é agir com equilíbrio, tanto na atuação quanto na coisa pública. Além disso, o princípio da motivação. Se a administração pública age com base na legalidade, os atos dela precisam ser motivados. Por quê? Para serem também fiscalizados, para também atender a publicidade, para valer para haver não só uma fiscalização, mas haver um controle também dos atos administrativos, a mais do que a fiscalização. Inclusive para você saber por que tal ato está acontecendo. Imagine você que está sofrendo uma limitação administrativa, você tem que saber por quê. Por que eu? Coisa minha? Só? A administração está contra mim? Não. Você vai saber ali com base nos motivos, na motivação do ato. Além disso, a finalidade do ato tem que visar o interesse público e por aí vai.
Se vocês pegarem os princípios do direito administrativo, vocês vão ver que eles são todos uma construção eles são todos conexos. E todos os princípios infralegais ou infraconstitucionais, eles vêm de construções de ideias para melhorar os princípios constitucionais. Pense nos princípios constitucionais como bases gerais, e eu falo deles de todos, tanto da segurança jurídica, não só dos do artigo 37 caput, mas que os que estão explícitos estão lá no artigo 37 caput, mas tem razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e tudo mais está no texto da Constituição. E os outros, os infraconstitucionais, eles esperam para dar maior atenção e ênfase a certos aspectos destes princípios constitucionais. Pegaram? Alguma dúvida na parte de princípios do direito administrativo? Bom, e aí criou-se o Estado. O Estado é formado por 3 elementos. Alguém sabe? Quais são os elementos formadores do Estado? Me matem de vergonha. Os elementos que formam o Estado. Povo, território. Fala mais alto. Povo, território. Falta um. Mais algum? Sim. O político? Tem a ver. Território. Tem um povo. Um povo e um território formam um Estado. Falta alguma coisa aí. Governo. Isso, garoto. Governo. Estado é formado por governo, povo e território. Então, por que você estuda direito administrativo e na maioria das leis de direito administrativo, na maioria das coisas que você fala sobre direito administrativo, tem a ver com poder executivo? Porque quem exerce a função administrativa de forma típica, lembrando, forma típica, não é exclusiva. Quem exerce a função administrativa de forma típica é o poder executivo. Por quê? A função administrativa é justamente atuar dentro da administração pública. É você administrar. Cada poder tem uma atividade típica. O judiciário é dar a jurisdição, resolver os conflitos referentes à questão legais. O legislativo é legislar. É só legislar? A função típica do legislativo é só legislar? Qual é a outra? Vai, Daniel. Fiscalizar. Fiscalização orçamentária e contábil. Exatamente. Para vocês saberem, TCU, TCE não fazem parte do Poder Judiciário. Eles são órgãos de apoio ao Poder Legislativo, na sua função típica de fiscalizar as contas públicas. Então, a função do Poder Legislativo típica é legislar e fiscalização contábil e orçamentária do Estado. E o Poder Executivo exerce tipicamente a função administrativa. Tipicamente por quê? Com predominância. Todos os poderes eles exercem de maneira atípica as outras funções. Tem horas que o Poder Executivo legisla. Tem. Os decretos, a medida provisória. E tem horas também que ele julga. Não tem? Tem. Não julgar, por assim dizer, mas o procedimento administrativo seria quase um julgamento. Não é um processo, mas seria quase um julgamento, por assim dizer, exercício do poder disciplinar. De qualquer forma, está resolvendo um conflito de interesses. Pois bem, só que aí o Poder Executivo exerce a função administrativa. E aí o Poder Executivo ele vai poder exercer essa função de 2 formas, direta e indiretamente. Direta é o quê? O próprio Poder Executivo, ele vai lá e faz o que ele precisa fazer nas suas atuações. Exemplo, o Poder Executivo vai lá, o município vai lá e desapropria. É uma forma direta de exercer uma função administrativa. O município vai lá e faz uma contratação. É uma forma direta também. E aí, só que ele se divide através de núcleos de competência. Esses núcleos de competência são chamados órgãos públicos. E aí você vem a teoria do órgão. Por quê? O Estado, pense naquela administração pública como um todo. Só que o todo é um corpo humano. E esse corpo é composto de vários órgãos que cada um vai exercer uma função específica.
E aí, núcleos, centros de competência para atribuições específicas. É isso que é o conceito de órgão público. E aí, o órgão público exerce a função administrativa de forma direta. Por exemplo, a Vara do Poder Judiciário é um órgão público. Tribunal de Justiça da Bahia é um órgão público. A PCDF é um órgão público para exercício do poder de polícia judiciário. Esse poder também é administrativo, mas é exercício de poder de polícia. E essa é a forma direta de atuação. Na forma direta de atuação, o poder, a administração pública, ela não cria pessoas jurídicas. Não existe pessoa, apesar de ter CNPJ, né? Mas não existe a pessoa jurídica PCDF, é um órgão público. Os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica própria. Atenção, os órgãos públicos, eles são competências, são núcleos de competência do todo. Então, eles não são separados, não é criada uma nova pessoa jurídica. Diferente da administração indireta. A grande diferença da administração direta e indireta é isso. Na administração direta, não são criadas novas pessoas jurídicas. Na administração indireta, são criadas novas pessoas jurídicas, com personalidade jurídica distinta do ente da qual fazem parte. E na administração indireta, nós começamos com a autarquia. A autarquia, ela é criada por lei, criada e extinta por lei, com personalidade jurídica de direito público. Tendo personalidade jurídica de direito público, elas têm os benefícios que o direito público possui, algumas prerrogativas de direito público. A autarquia, ela serve para exercer função típica de Estado. A autarquia serve para exercer função típica de Estado. Função típica pública. Exemplo, o poder de polícia de fiscalização do trânsito, a Trans Salvador, lá na Bahia. Gerenciar a Previdência Social, o INSS. Dar as regras quanto à política monetária do país, o Banco Central, ou o Copom, por aí vai. O Copom faz parte do Banco Central, mas é o Banco Central. E por aí vai. A autarquia exerce atividade típica de Estado. E é criada e extinta por lei com personalidade jurídica de direito público. Só que quando eu falei com vocês sobre a mudança da forma de pensar a administração pública, da maneira burocrática, para gerenciar o que agora, o que acontecia? O Estado centralizava tudo. Todas as ações, todas as atividades, sejam elas da ordem econômica, mesmo a exploração de atividade econômica essencial para o Estado, ou a prestação de serviço público, era tudo monopolizado pelo Estado. O Estado é quem agia, era o Estado empresário. Mas isso se mostrou altamente burocrático e prejudicial ao próprio Estado e à atividade. Por quê? Porque o Estado é um péssimo empresário. O Estado ele não serve para ser empresário. O Estado serve para agir como Estado. E quanto menos o Estado intervir na atividade econômica, justamente é o que diz a nossa Constituição. O Estado tem que deixar a atividade econômica para o direito privado, para as empresas privadas. O Estado só age na atividade econômica de forma excepcional, para a garantia para a exploração de atividades relevantes ou de segurança nacional, ou a prestação de serviço público. E aí, quando a gente mudou, a gente pensou no princípio da eficiência, nós pensamos assim, cara, vamos liberar. Se o Estado é um péssimo administrador, nós precisamos que a iniciativa privada pegue esses serviços públicos e pulverize, que eles fazem melhor. Só que a gente não pode deixar o mercado simplesmente se regular. Por quê? O liberalismo total também foi falho. Nós precisamos de o Estado que regule a iniciativa privada. Aí o Estado vai agir como ele deve agir. Porque o Estado empresário não funciona, mas o Estado regulador funciona. Então a função do Estado é justamente fiscalizar a iniciativa privada. E faz isso através do Estado regulador. E como é que ele vai fazer isso? Na criação das agências reguladoras. As agências reguladoras vieram com a mudança de administração burocrática
para a administração gerencial. E foi pensado no modelo norte-americano, no qual a economia, as entidades privadas vão agir na atuação, na exploração, não, na prestação de serviço público. E na exploração de serviços e serviços até considerados essenciais. Só que não vai agir completamente de forma arbitrária, de forma livre. Eu, Estado, na minha função regulatória, vou intervir quando for necessário, por meio da criação de pessoas jurídicas de direito público que vão agir com o poder de polícia e com o poder regulador não, com o poder regulamentar na criação de regras e na fiscalização dessas regras para que essa atuação não ocorra de forma desenfreada. E aí foi criada uma nova entidade da administração indireta? Foi? Foi ou não foi? Não foi. Simplesmente foi, digamos assim, bombada uma entidade da administração indireta que já existia. Algumas autarquias, elas foram na verdade, não, algumas autarquias não. O que foi feito? Nós temos a entidade autarquia, e ela existe para exercer atividades próprias do Estado. Então vamos criar novas autarquias com poderes especiais. Vamos criar novas autarquias qualificadas e vamos chamar elas de agências reguladoras. Então, a agência reguladora, ela tem a natureza de uma autarquia, ela é uma autarquia, só que especial, em regime especial, para exercer, além das atividades típicas do Estado, vai regulamentar e normatizar certos setores econômicos, certos setores prestadores de serviço que são essenciais para a nossa sociedade. Não confundam. A agência reguladora é uma autarquia qualificada, mas ela não deixa de ser uma autarquia. Não foi criada uma nova entidade da administração direta. E aí nós temos a fundação pública. A fundação pública, ela é autorizada por lei, a criação dela é autorizada por lei, mas ela só vai existir após o seu registro no cartório de registro de pessoas competentes lá, certinho. E ela pode ser tanto de direito público quanto de direito privado para exercício de atividades essenciais próprios das fundações. Quando a fundação pública tiver a natureza de direito público, ela também vai ser uma autarquia, chamada de autarquia fundacional. Então ela vai ser igual a uma autarquia. Quando ela tiver a natureza de direito privado, ela vai ser uma fundação pública de direito privado. E aí, onde todos fazem a confusão. O que é uma agência executiva? Vocês estão estudando mesmo? Ou vocês preenchem aquele relatório de sacanagem? Então, o que é uma agência executiva? Aí depois, nego fica puto comigo, porque fala assim, cara, não, porque eu quero ver matéria nova, porque eu quero ver não sei o quê, porque eu não vou ter tempo de ver o edital todo. E aí fica enchendo o meu saco quando eu pego nas coisas iniciais. Mas eu faço uma pergunta básica. O que é uma agência executiva? É uma pergunta básica, do início do direito administrativo. E ninguém sabe responder. E vocês querem ver matéria nova mesmo, querem acelerar o passo para o concurso. E eu falo, vocês vão perder pontos, não é no que vocês não sabem, mas naquilo que vocês acham que sabem. Vai todo mundo tomar essa bronca quieto ou alguém vai me responder o que é uma agência executiva? Seria uma autarquia? Próximo. Não. Uma autarquia ou fundação, né? Um contrato especial. Tá indo bem, cara. Mas melhor isso.
Cara, é mais ou menos isso que eu sei mesmo. Ou pode ser autarquia ou fundação, né? E é qualificada por um contrato de gestão, se não me engano, o termo de parceria, parada assim. Exatamente. Esquece termo de parceria, viu? Foi bem até a parte do termo de parceria. Uma agência executiva é uma autarquia ou fundação que celebra contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Para quê? Para ganhar mais recursos, para ter maior capacidade, porque ela estava, pensa assim, uma autarquia ou fundação que não estava cumprindo sua função, estava indo mal das pernas. E ela celebra esse contrato de gestão justamente para voltar a ter sua função específica, para conseguir atingir a sua função específica. Isso é uma agência executiva. Também não é uma pessoa da administração direta nova. É simplesmente uma qualificação. Lembrando que, em termos federais, não se chama mais contrato de gestão. Se chama contrato de desempenho. Diferente para termos federais. Agora, o termo é contrato de desempenho, que é o antigo contrato de gestão. É isso que é uma agência executiva. É uma autarquia ou fundação pública que celebrou contrato de desempenho, na nomenclatura atual federal, com o Ministério Supervisor. Somente. Lembrando, as fundações públicas têm suas atividades determinadas pela lei. Educação, saúde, não visa fins lucrativos e tudo mais. As autarquias exercem atividade própria de Estado. Só que o Estado, ele precisa agir como empresário algumas horas. Apesar de a ideia não ser o Estado empresário, algumas vezes o Estado precisa agir como empresário. Apesar de existir a agência reguladora para isso, para o Estado não ser empresário, para permitir a iniciativa privada, mas mesmo assim, existem situações que o Estado tem que ser empresário. Quais são essas situações? Do artigo 173 da Constituição Federal. Ressalvados. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços. Então, algumas horas o Estado vai precisar ser empresário, quando o imperativo da segurança nacional é relevante interesse coletivo. Exemplo da prestação de um serviço público essencial, porque o Estado vai precisar, é relevante o interesse coletivo é relevante. Exemplo, correio. Outro interesse coletivo que é relevante, atividade bancária. Imagina na pandemia, se o Estado não tivesse como prestar auxílio, tivesse que fazer toda aquela transação através do Bradesco, tudo, tem que pagar taxa. O Estado precisa do seu próprio banco. Relevante interesse coletivo e também de segurança nacional. Petróleo. Tem guerra por petróleo. O Estado precisa proteger seu petróleo. Precisa monopolizar a produção. Como? Petrobras. E por isso temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista. São as empresas estatais. O que é uma empresa pública? Ela também, a criação dela também é autorizada por lei, ela não é criada por lei, a lei autoriza a criação, mas ela é criada a partir do registro nos órgãos de registro competente. É autorizada por lei, tem capital totalmente público. Você não vai ver a Caixa Econômica Federal na Bolsa de Valores. O capital dela é totalmente público. Pode ser de mais de um ente da federação? Pode juntar Estado e União e fazer uma empresa pública. Pode ser de um ente de uma autarquia? Pode também. Tipo, União e INSS fazer uma empresa pública. Para exploração de atividade econômica essencial, de relevante interesse público ou segurança nacional, ou para prestação de serviço público. A empresa pública, além de capital totalmente público, ela também pode ser constituída sob qualquer forma societária admitida em lei. Então, ela pode ser uma empresa de responsabilidade limitada, ela pode ser uma SA, tanto faz. Ela não tem
ela não tem esse impedimento. Já a sociedade de economia mista, lembrando que as entidades da administração direta têm personalidade jurídica própria. Outra coisa, a empresa pública, ela vai ter a competência para julgamento na Justiça Federal quando houver interesse, ou quando ela for constituída sob capital da União, ou de ente federal. Então vai atrair a competência da Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista, a diferença dela para a empresa pública é a seguinte: o capital dela é misto, híbrido. É tanto capital público quanto privado. Por isso que o Banco do Brasil, a Petrobras estão na Bolsa de Valores, porque são sociedade de economia mista. Só que o ente público precisa ter a maioria do capital votante. Não é do capital do patrimônio da empresa. É do capital votante. Exemplo, Petrobras, você tem 2 tickets de compra das ações. Você pode comprar PETRI 4 ou PETRI 3. PETRI 3, quem lembra, é ação ordinária, quem lembra de empresarial. Ação ordinária é aquela que dá direito a voto. Então, por que eu vou comprar PETRI 4? Porque PETRI 4 é uma ação preferencial. O que a ação preferencial me faz? Me paga dividendos ou um pouco a mais ou antecipado. Eu não tenho direito a voto, mas em compensação eu ganho mais dinheiro. A União tem a maioria do capital da Petrobras? Errado. A União tem a maioria das ações PETRI 3, que dão direito a voto. Então, a União tem a maioria das ações do capital votante. E é isso que é uma sociedade de economia mista. É capital híbrido, tanto privado quanto público, mas o ente público tem que ter a maioria do capital votante, não a maioria do capital social da empresa. A União tem cerca de 30% ou 40%, 30% a 40% do capital da Petrobras, mas tem a metade, tem mais do que tem a maioria das ações de PETRI 3, por isso que a União manda. Mesma coisa no Banco do Brasil. Então, qualquer sociedade de economia mista, a maioria do capital votante pertence ao ente público. Outra coisa da sociedade de economia mista, ela não atrai a competência da Justiça Federal. Se você entrar com ação contra o Banco do Brasil, contra a Petrobras, começa na Justiça Estadual. Outra diferença da sociedade de economia mista, ela só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima. A sociedade de economia mista só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima. Então, as 3 grandes diferenças entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Capital, na empresa pública, o capital é todo público. Na sociedade de economia mista, a maioria do capital votante é público. A atração da Justiça Federal, as empresas públicas federais atraem a competência da Justiça Federal. A sociedade de economia mista federais não atrai a competência da Justiça Federal. Terceiro, a forma societária. A empresa pública pode se constituir sobre qualquer forma societária. A sociedade de economia mista tem que ser sociedade anônima. E, voltando tanto para a autarquia quanto para as empresas estatais. Nas autarquias e nas fundações públicas de direito público, vocês têm que seguir certas regras. Todos eles seguem licitação. Todos eles têm que realizar o procedimento licitatório. Porém, nas empresas estatais, esse procedimento licitatório é diferenciado. Não é o da 8666, não vai ser o da Lei 14.133. Vai ser o do estatuto, do estatuto próprio das empresas públicas e sociedade de economia mista. A Lei 13.303, eu acho, mas é uma lei específica. Então, mas vai ter procedimento licitatório. Só que ele é diferenciado. Por quê? Porque elas atuam, muitas vezes, em regime concorrencial com outras empresas privadas. Como é que ela vai fazer o mesmo procedimento? Vai fazer licitação para tudo, num procedimento que é licitação geral, e vai atuar em concorrência? Não dá. A licitação é um procedimento complicado, demora. Então, não haveria concorrência. Então, ela vai fazer licitação? Vai, porque tem dinheiro público ali. Só que essa licitação ela é diferenciada. É uma licitação própria, não a geral, seja da 8666, seja da 14.133. Outra coisa, as autarquias e as fundações públicas de direito público, elas realizam concurso para os seus servidores.
E os seus servidores são estatutários, é concurso para cargo público. Nas empresas públicas e sociedade de economia mista, elas também têm o dever de realizar concurso. Só que você não vai ser cargo público. Você vai ser empregado público. E aí é regido pela CLT. Beleza? Acabou nossa revisão. Trabalhamos princípios administrativos e organização administrativa. Na próxima, vamos para poderes e atos administrativos. Beijos a todos. Pensem no que eu falei.